Olá, eu sou o Paulo Erles, sou consultor em mentoring e formador de mentores. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento pelo novo convite que me fizeram para mais uma vez participar do Switch On HR. E vou ter o maior prazer de falar para vocês sobre o tema que é o foco da minha atuação profissional, que é o mentoring. Então vamos à nossa apresentação. Nosso tema hoje é como desenvolver pessoas e organizações através do mentoring. Nós passaremos por várias etapas, desde o conceito de mentoring, os contextos em que o mentoring acontece, os benefícios que o mentoring traz para mentorado, mentor e organização. Depois vamos ver o que realmente significa ser mentor, quais são as atitudes e comportamentos que caracterizam um mentor, principalmente no ambiente organizacional, e vamos ver como se pode aplicar o mentoring nas organizações. Tá bem? Vamos começar? Muito bem. Então, nosso primeiro slide apresenta essa proposta de conceituarmos o que é mentoring. Eu gostaria, de antemão, dizer a vocês que não existe uma definição que seja universalmente aceita em relação a mentoring. Então, o que eu vou apresentar é aquilo que eu entendo que é mentoring, fruto das minhas pesquisas, estudos e, principalmente, fruto da minha prática como consultor, vendo o mentoring acontecer dia a dia nas organizações e na vida em geral. Ok? Então, vamos lá. Mentoring ou mentoria é um processo que acontece em relacionamentos, ou seja, é necessário que haja um relacionamento mínimo entre duas pessoas para que ocorra o que nós chamamos de mentoring. Bom, nesse relacionamento, de um lado, eu tenho uma pessoa que tem uma grande bagagem de saber e experiência numa determinada área da vida. Pode ser uma questão profissional, pode ser uma questão de vida. E essa pessoa se dispõe a passar isso para outro. Ela se dispõe a partilhar, não é, a bagagem que tem. Do outro lado, eu tenho uma pessoa que necessita exatamente deste tipo de conteúdo, deste tipo de saber que o mentor tem. Então, o mentorado vai valer-se, né, da partilha que o mentor vai fazer da sua bagagem, do seu conhecimento e da sua experiência. Neste processo relacional, o mentor acaba por estimular e influenciar o mentorado, e isso pode acontecer em três linhas. A primeira delas, necessariamente tende a acontecer, é na linha do conhecimento. Ou seja, o mentorado, ele recebe conhecimento do mentor. Mas não é só isso. O mentorado, além de receber, não é, a bagagem de conhecimento do mentor, ele também, em função de ter alguém que o ajude, alguém que funciona como conselheiro, alguém que dá apoio, que dá suporte nos momentos de angústia, ele também passa a ter mais segurança. Principalmente, ele passa a ter mais segurança para fazer coisas que ele nem imaginava que pudesse fazer. Não é? Então, o mentor dá esse suporte emocional também. E, em alguns casos, o mentor também ajuda o indivíduo a ambientar-se, a socializar-se em contextos em que ele não consegue. Por exemplo, numa empresa, você acabou de entrar na empresa, não conhece as pessoas, e de repente um mentor toma você pela mão e introduz você nesse grupo social. Tá? Então, sintetizando, mentoring é um processo que acontece em relacionamentos em que o mentor, que detém uma bagagem de conhecimento e experiência, quer partilhar isso com alguém. Esse alguém é o mentorado, aceita essa partilha, e eles juntos vão trabalhar no desenvolvimento do mentorado, principalmente para que ele ganhe o conhecimento, receba, né, o conhecimento que o mentor tem. Ao mesmo tempo, o mentorado poderá tornar-se mais seguro para realizar as coisas que imaginava não poder fazer, e pode acontecer também que, em determinados casos, o mentor ajude o mentorado em um processo de socialização em determinado contexto, em determinado ambiente. Bom, uma dúvida que muita gente me traz é: o mentoring pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer ambiente? Né? A resposta que eu lhes dou é que praticamente sim. Por que isso? Porque basta que exista num lugar alguém querendo partilhar sabedoria e uma outra pessoa querendo receber esse conteúdo. Né? Se eles se juntam e se relacionam, essa transmissão de conhecimento vai acontecer. Mas em que áreas isso pode acontecer? Bom, pode acontecer em qualquer uma. Pode acontecer
Por exemplo, dentro das organizações, pode acontecer num trabalho de comunidade, pode acontecer dentro de um ambiente acadêmico, pode acontecer dentro de uma área médica, pode acontecer dentro de uma área jurídica. Não há limite para isso. Né? Para vocês terem ideia, existe mentoring, por exemplo, nos Estados Unidos, para ex-presidiários. Na África do Sul, existe mentoring para ajudar fazendeiros de pequenas propriedades. Então, não há limites para isso. O fato, então, é que nós podemos resumir dessa maneira. É possível que o mentoring se apresente em relações interpessoais significativas nas mais diversas áreas de atuação humana. Então, o mentoring é algo praticamente ilimitado, né? Onde houver um indivíduo querendo partilhar o que sabe e o outro aceitando receber isso, né, num processo relacional, então, o mentoring pode acontecer. Tá bem? Bom, agora existe um outro aspecto sobre o mentoring que nós precisamos, é muito importante apresentar, que é o seguinte. O mentoring, ele surgiu naturalmente, ele é espontâneo, né? Então, o mentoring acontece sem que, na vida, em geral, o mentoring acontece na sua vida sem que você nem espere. Você nem imagina, mas poderá ter sido já mentor de alguém, poderá ter sido mentorado por alguém. Quando isso acontece e a pessoa faz isso, o mentor faz isso, pode ser consciente ou inconscientemente, mas faz pelo seu próprio querer, pela sua vontade, sem nenhuma intenção de retorno, nós dizemos que estamos diante de um processo voluntário de mentoring, ok? Mas, como algumas pessoas me perguntam, será que eu posso usar mentoring profissionalmente, inclusive cobrando do meu cliente? A resposta é sim. Se você realmente domina uma certa área, as pessoas querem absorver seu conhecimento, você pode fazer um trabalho de mentoring, não é? Claro que você faz porque quer, e você pode fazer isso dentro de um princípio de cobrança, né? De ter um cliente que vai remunerar você por esse trabalho. Sendo assim, nós podemos dizer que existe um mentoring que é voluntário, não é? A pessoa exerce o papel de mentor e não cobra nada por isso, faz porque quer, não é? Sem intenção de retorno financeiro. Mas existe também um mentoring profissional, não é? Um especialista numa área, ele pode profissionalizar-se e aplicar a metodologia do mentoring para passar o seu conhecimento para quem queira pagar por isso. Tá bem? Então, não, o mentoring não é só uma questão voluntária, é uma questão também, pode ser também uma questão profissional. Eu vou, inclusive, mostrar para vocês alguns exemplos de ex-alunos meus que trabalham profissionalmente adotando o mentoring segundo a metodologia que nós ensinamos. Né? Por exemplo, a Carla Coelho, do Rio de Janeiro. Carla, no LinkedIn, vejam como ela se apresenta. Mentora em gestão de pessoas e consultora na PEP Consultoria. Então, ela tem esta classificação, essa intitulação que se dá, né? Mentora. Carla é uma pessoa bastante experiente na área de gestão de pessoas e acha que pode fazer isso. Então, ela pode ter clientes, né, que vão buscar essa sabedoria que a Carla tem. Daniele, a Carla é do Rio de Janeiro, Daniele é de Natal, né, Brasil também. Então, veja como a Daniele se apresenta aqui no LinkedIn também. Mentora e gestora da área de recursos humanos. Tem uma larga experiência em RH, pode partilhar isso com pessoas, né? E ela até se apresenta também dessa outra forma aqui, né, como mentoria e desenvolvimento pessoal e profissional. Um outro exemplo interessante é o da Patrícia Lisboa, de Belo Horizonte. A Patrícia tem bastante experiência, né, na evolução de carreira e em relações familiares. Então, ela atende pessoas, olha aqui a expressão que ela conhece, em mentoring de carreira e de relações familiares. Mais um exemplo. Esse exemplo vem da área do marketing. A Lisela Zafari, de Porto Alegre, ela se apresenta como mentora em marketing e comunicação. Inclusive, no site da empresa dela, Polaris, existe uma página exclusiva para isso. Né? Então, a Lisela, ela aprendeu a metodologia, né? Ela quis transformar-se em mentora, né? E ela tem diversos clientes e que ela atende fazendo o quê? Passando a experiência que ela tem dentro da área de marketing, né? De acordo com a necessidade dos seus clientes. E agora vamos ver o seguinte. O que é que o mentoring traz de benefício? O mentoring pode beneficiar, em princípio, o mentorado, que é o foco do processo, pode beneficiar o mentor, isso é um efeito colateral, digamos assim, porque o mentor não é o foco do processo, e o mentoring pode beneficiar a organização, estamos tratando de mentoring organizacional.
e o mentoring pode beneficiar enormemente a organização. Então, vamos ver separadamente, né, os benefícios para cada um desses ângulos. Primeiramente, benefícios para o mentorado. Em que o mentoring pode beneficiar o mentorado, principalmente em se tratando, que é o nosso foco aqui, do ambiente organizacional? Primeiramente, quem tem mentor aprende mais rápido. Aprende, inclusive, porque aprende na prática. Está ali junto do mentor, no dia a dia. O estar junto não precisa ser junto fisicamente, mas eles podem estar à distância, fazendo um processo de e-mentoring ou mentoring à distância, mas eles estão dentro, eles pertencem ao mesmo ambiente, eles pertencem ao mesmo contexto. Então, é muito fácil para o mentor e o mentorado interagirem e não ficar só numa passagem de conhecimento por teoria, mas também pela prática. Então, os mentorados aprendem mais rápido. Os mentorados têm mais facilidade de se ambientarem, de se socializarem em novos ambientes. Por quê? Porque o mentor os toma pela mão e os introduz para o grande grupo. Quando o mentorado conhece a rede de relacionamentos do mentor, ele aumenta a sua própria rede. E essa rede de relacionamentos do mentor pode ser extremamente útil para que ele aprenda, inclusive, coisas que o próprio mentor não sabe. Ter um mentor ao lado, ter uma pessoa que incentiva, né, ter uma pessoa que acredita em você, uma pessoa que ajuda nos momentos de dificuldade, isso gera muito mais confiança em si mesmo. E o mentor incentiva você a você se arriscar também. Então, você vai aprender tanto com os acertos quanto com os erros, e com isso você vai ganhando cada vez mais a confiança na sua capacidade de ser, de realizar. Vai ganhando autoconfiança e autoeficácia. Também um grande benefício do mentoring para o mentorado é o fato de que ter alguém que ajude, ter alguém a quem eu possa recorrer nos momentos de dúvida, né, de angústia, isso reduz o meu nível de estresse. Né? Se eu comparo duas pessoas de igual capacidade, uma delas tendo mentor e a outra não, essa que vai ter mentor vai ter mais apoio, vai ter mais suporte, inclusive emocional. Então, isso reduz o nível de estresse do mentorado. Também quem tem quem tem mentor, cresce mais rapidamente dentro das organizações e na própria carreira. Isso é comprovado através de diversas pesquisas. Também pesquisas comprovam que pessoas que têm mentores, elas revelam maior satisfação com o trabalho que realizam e maior satisfação com o nível de carreira que atingem. Então, esse é um conjunto de benefícios para o mentorado. Não significa que ele vai ter todos os benefícios, mas um desses, 2, 3, ou todos, tudo bem. Mas podemos ter apenas um dos benefícios em cada caso. Tá? Mas eu acho que o principal aqui, né, dentro do foco do mentoring, o benefício mais básico seria aprender e aprender mais rápido e aprender com mais qualidade. Tá certo? Continuando. Mentor. Quais são os benefícios que o mentor tem? Isso é um efeito colateral, né, do processo, porque o foco é o mentorado. Mas quando nós trabalhamos com mentoring, trabalhamos com as duplas mentor e mentorado, e vamos ao final do processo, vamos perguntar ao mentor, o que foi bom para você? Né? O que você ganhou com isso? O que você ganhou em ser mentor dessa pessoa? Em geral, eles respondem, em primeiro lugar, isso aqui: maior satisfação pessoal. Ou seja, eu tive o prazer de trabalhar com alguém que eu ajudei a desenvolver. E isso me dá satisfação. Ou seja, ajudar o próximo dá prazer, dá satisfação a nós mesmos. Né? Isso, a grande maioria dos mentores respondem isto. Uma outra questão que os mentores respondem é que aumentou a satisfação deles com a carreira. É como se houvesse uma espécie de ressignificação da carreira na medida em que eles trabalham com os mentorados. Né? Eles muitas vezes dizem que eles se lembram da época em que começaram. O mentor que trabalha com o mentorado que é novo na carreira, o mentor geralmente termina por lembrar-se da época que iniciou também na carreira. Então, ele se vê naquela situação. Né? Então, ele vê o quanto cresceu, porque ele compara o ponto inicial com o ponto atual dele. Então, vem daí um grande sentimento de satisfação com a carreira, porque ele evoluiu. Então, ele se energiza positivamente e se desempenha melhor no trabalho. Ele aumenta a sua rede de relacionamentos porque interage com a rede de relacionamentos do mentorado. Ele ganha apoio e lealdade dos mentorados. Isso é um grande benefício dentro da organização. Né? Desde que a pessoa tenha boa intenção com isso, ter o apoio e lealdade dos mentorados é muito bom para fazer trabalhos, para buscar ajuda nos mentorados também. Né? Outro efeito interessante em relação ao mentor
é que quando ele faz um belo trabalho com seus mentorados, ele ganha imagem positiva dentro da organização. Ele ganha visibilidade e ganha o reconhecimento. E a organização? O que ela recebe de benefícios? O que as organizações têm como, inclusive, colocam como objetivo em seus programas de mentoring? Primeiro de tudo, é estar, mais uma vez, concentrado na questão da aprendizagem. As pessoas aprendem mais rápido, e quanto mais rápido as pessoas aprendem, mais vantagem isso é para a organização. Pessoas que têm mentores, colaboradores que têm mentores, eles se adaptam mais rapidamente ao tipo, à cultura da organização. Hoje em dia, um dos maiores problemas que as nossas organizações têm é a captação e a manutenção de talentos, né? Então, imagina que a organização tem uma série de high potentials e essas pessoas estão sendo assediadas, né, pelo mercado. Quando você tem mentores para essas pessoas, esses mentores são efetivos no crescimento delas, elas pensam duas vezes antes de sair da empresa. Não é simplesmente aceitar uma proposta financeira. Se ela sabe que tem alguém que vai proporcionar crescimento para elas, elas vão aprender coisas que elas não sabem se lá fora, no outro lugar, na outra organização vão aprender, elas pensam duas vezes antes de pensar em sair, né? Antes de cogitar a sair. Outra questão muito importante, o mentor é extremamente útil para isso, é a retenção do conhecimento tácito. O que vem a ser o conhecimento tácito? É aquele que só está na cabeça das pessoas e não está em registro algum da organização. Não está escrito, não está gravado digitalmente, então só quem sabe é aquela pessoa. Quando ela falta, é aquele pandemônio, ninguém sabe como fazer uma coisa. E quando essa pessoa se demite, e quando essa pessoa entra na reforma, né, como se diz em Portugal, no Brasil se chama quando a pessoa se aposenta. Então, o que acontece? Se ela não tiver passado antes o conhecimento para dentro de casa, ela vai embora e leva o conhecimento. O mentor é extremamente útil para ver a transmissão do conhecimento tácito, né, para pessoas que vão ficar na organização, de modo que, quando aquelas que detêm esse conhecimento saem, não vai haver prejuízo para a empresa, para a organização. Outro benefício extremamente forte é o desenvolvimento de lideranças. Quando um líder se comporta como um mentor, e isso é possível fazer, é possível treinar líderes para trabalharem como mentores, as equipes se modificam positivamente. As equipes se tornam mais fiéis, as equipes são mais harmoniosas, as equipes são mais produtivas. Simplesmente porque ser mentor é uma atitude humana, é uma atitude, melhor ainda dizendo, humanista. Ou seja, eu ajudo o outro, eu tenho em mente que eu quero ajudar o outro a crescer. Então, se eu, como líder, quero ajudar meu liderado a se desenvolver, não tenho medo que ele se desenvolva, né? Eu quero que a equipe produza, que a equipe se una, que a equipe dê resultados, porque esses resultados também serão meus como líder. Então, se o líder tem essa postura, se ele tem essa atitude, os resultados que essa equipe pode dar são fantásticos. E o nível do relacionamento é muito positivo. Então, nós somos capazes de desenvolver lideranças para atuarem como mentores. Esse é um dos grandes benefícios que o mentoring pode trazer para as organizações. Podemos fazer programas exclusivamente para isso. Outra questão, criar redes de colaboradores. Então, se você une mentores e mentorados de lugares... vou dar um exemplo. Eu já vi casos, por exemplo, da indústria farmacêutica. Para desenvolvimento de determinado produto, um mentor de um país estava mentorando um indivíduo na planta da mesma empresa, mas em outro país, até às vezes em outro continente. Este, por sua vez, era mentor, apesar de ser mentorado de um, já era mentor de um outro em outro país. Ou seja, você começa a criar uma rede, né, colaborativa, e isso acontece através do relacionamento caracterizado pelo mentor. Também o mentor é extremamente favorável para o crescimento de indivíduos em termos funcionais, ou seja, para a ascensão dele, para que ele ocupe cargos mais altos. Quem está lá em cima ensina a ele, né? Quem está num cargo mais alto ensina aquele que vai ocupar o seu cargo. E isso, de uma forma geral, nós podemos tratar como um processo de sucessão. Ou seja, quando eu tenho alguém que vai ser sucedido, ele pode ser mentor do seu futuro sucessor. Ele vai passar para ele aquela experiência. O diretor comercial da organização vai reformar-se, vai aposentar-se. Quem vai ser o substituto dele? O senhor fulano de tal foi designado para ser substituto. Então, coloca os dois juntos para, num processo de mentoring,
ou fazer com que o sucessor adquira, né, a bagagem que aquele que vai retirar-se possui. Então, é muito útil também o mentor no processo de sucessão. Outra questão muito importante. Em toda organização, nós temos alguns grupos minoritários. Podem ser minorias raciais, podem ser minorias por opção sexual. Né? O que nós podemos fazer? Geralmente, esses grupos se isolam, esses minoritários se isolam. Isso não é bom, porque o que é bom é haver interação. O mentor, ele pode ajudar esse processo de socialização, de fazer as minorias se integrarem no grande grupo. E isso é muito positivo, não é? Porque com interação, o desenvolvimento organizacional é favorecido. Agora, eu vou contar para vocês um caso que é muito específico dessa questão da diversidade dentro da organização. E este caso é o caso das mulheres. Bem, há mulheres nas organizações, em algumas organizações as mulheres já são maioria. Mas o curioso é que na alta gestão elas são minoria, na grande maioria das organizações. Então existe algo semelhante a preconceito, a uma cultura machista, pode haver diversas razões. Mas o fato é que na alta gestão existe um número reduzido de mulheres na imensa maioria das empresas. Então o que é que se pode fazer? Vem algumas pessoas lá da alta gestão, assumindo o papel de mentor, tomar a mão dessas mulheres, obviamente daquelas que têm alto potencial, e puxá-las para o nível até o qual, ou seja, para o nível no qual elas já tenham condições de assumir a alta gestão. Isso é com conhecimento, com experiência e também com apoio, com suporte, até às vezes suporte político interno. O processo de mentoring, ele pode, sim, ajudar as mulheres a alçarem cada vez degraus mais altos nas organizações. Isso melhora a questão da diversidade na alta gestão das organizações. Continuando. Dentro das organizações, o mentor geralmente é voluntário. Ele não vai cobrar nenhum extra para fazer esse trabalho, ele faz por sua própria vontade. Não é? É um mentor voluntário. Então, neste caso, imagine que você, ao ter dentro da organização um processo de mentoring, você está evitando contratar alguém de fora que treinasse, que capacitasse aquele indivíduo que é o mentorado. Então, você pode, em muitos casos, ter pessoas de dentro da organização com um conhecimento suficiente para evitar que você chame alguém de fora para dar o treinamento para o indivíduo. Eu não sou contra o treinamento, eu faço treinamento, eu sou facilitador em capacitações, mas ninguém pode negar isso, né? Em diversos casos, eu não preciso chamar pessoas de fora, porque eu tenho pessoas dentro de casa que conhecem o assunto, conhecem o tema e teriam prazer em transmitir isso para outras pessoas através de um processo de mentoring. E por tudo isso que eu falei, por aprendizado mais rápido, por eficiência no processo de sucessão, de ascensão funcional, por mais diversidade e interação, né, por redução de custos, e pelas mais diversas razões que nós já tratamos, o mentoring, não diretamente, mas indiretamente, ele acaba por ser um fator de aumento da produtividade da organização. Agora vamos ver onde está o segredo disso. Quando eu falo de segredo, eu quero dizer assim, o que existe no comportamento de mentor, né, na atitude e no comportamento do mentor, que o caracteriza como tal? O que significa realmente a pessoa ser mentor? Então, vou mostrar para vocês um conjunto do que nós chamamos de funções de mentoring. São as atitudes e comportamentos do mentor, e aqui no caso específico, dentro do ambiente organizacional. Vamos lá? Atitudes e comportamentos do mentor. Na literatura do mentoring, nós chamamos isso de funções de mentoring. A primeira função que o mentor oferece ao seu mentorado é a função mais básica de todas, é a de orientação. Então, imaginemos aquele caso clássico do trainee, né, que acabou de entrar na organização, e foi designado para ele um mentor. Esse mentor vai orientar o trainee, mostrando o que é a organização, quem são as pessoas, como é que ela funciona, como é que é a cultura, o que é aceito ou não dentro da organização, quais são as tarefas básicas que ele tem que fazer, o dia a dia da organização, como é que ela funciona. Então, isso é o básico, né? Claro, se ele tiver que ser um orientador em áreas específicas, ele vai passar, né, todo o conhecimento que ele tem de áreas específicas, de temas específicos para o mentorado. Esse é o básico. É quando o mentor funciona, na verdade, como um treinador. Ele vai passar no conhecimento, esperando que o indivíduo entre em ação. Mas não é só isso.
Nós temos um processo evolutivo. E o mentorado vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, mas nesse meio do caminho, né, entre o início e o momento em que ele está dominador, né, de todas as técnicas, de toda a maneira de ser, inclusive dentro da organização, ele tem muita possibilidade de cometer erros. Né? Todo mundo que começa a aprender tem possibilidade de cometer erros. Então, o que acontece nesse caso é que o mentor, ele trata de ter cuidado, de alertar, na verdade, o mentorado para não cometer erros. Por quê? Porque se o mentorado comete erros, isso gera uma má imagem para o mentorado. E tudo que o mentor quer é que o mentorado cresça, se desenvolva e que ganhe prestígio na organização. O sucesso do mentorado é um objetivo do mentor. Então, o mentor entra no modo que eu chamo de proteção. Não eu exatamente, mas eu que chamo, mas toda a teoria do mentoring chama isso de proteção. O que é a proteção? Proteção é uma postura de alerta que o mentor tem para que o mentorado evite cometer erros. Claro, um ou outro aqui ele vai cometer, isso é inevitável. Mas, por exemplo, o mentor pode dizer ao mentorado: será que é isso mesmo? Será que é esse tipo de projeto que você deve apresentar ao seu gestor? Só uma pergunta dessa já faz o mentorado pensar duas vezes e voltar e refletir para saber se é exatamente aquilo que vai trazer mais sucesso para ele. O mentor pode advertir o mentorado que não entre em contato com determinadas pessoas. E nós sabemos que dentro das organizações existem pessoas que, às vezes, né, têm o intuito de derrubar outras. Então, quando chega um novato, né, essas pessoas que têm, né, um espírito não tão colaborativo, para não dizer um espírito meio maléfico, né, elas acabam por derrubar pessoas principiantes. Às vezes o mentor pode chegar para o mentorado e dizer assim: será que é hora de você já falar com aquela pessoa? Será que é hora de você estar convivendo com aquela pessoa? Então, isso são apenas exemplos que eu estou dando para mostrar que o comportamento de proteção é isso: é alertar o mentorado, né, em relação à possibilidade de ele cometer erros. Quanto menos erros o mentorado comete, melhor para a sua imagem, melhor para o seu crescimento dentro da organização. A função seguinte, nós chamamos de exposição e visibilidade. O que significa isso? O mentorado vai crescendo e não é possível que o mentor fique protegendo o tempo todo. Então, ele vai crescendo e chega um ponto que o mentor percebe que ele está muito desenvolvido. E o mentor pensa assim: nossa, o meu mentorado já se desenvolveu a tal ponto que eu não tenho nada que ficar protegendo, eu agora tenho que expô-lo, eu tenho que agora colocá-lo à prova, eu tenho que mostrar a essa organização que ele cresceu o suficiente para merecer ser apresentado. Ele pode agora começar a ter um processo de crescimento mais visível diante das pessoas. Então, o mentor, por exemplo, indica oportunidades para esse mentorado se apresentar dentro da organização. O mentor chama o mentorado, convoca o mentorado para fazer trabalho junto com ele. O mentor se apresenta em determinados locais junto com o mentorado, apresenta o mentorado a pessoas importantes. Então, tudo isso agora o mentor faz porque passou a ter uma segurança, né, de que o mentorado já evoluiu. E essa segurança que o mentor tem no mentorado, ela chega a tal ponto que o mentor atua desta maneira, como patrocinador do mentorado. O mentor vai abrir portas. Por exemplo, o mentor sabe que vai ser aberta uma filial, né, da sua organização e entende que o seu mentorado está completamente preparado para assumir o comando daquela filial. Então, o mentor vai lá, bate a porta da diretoria, né? Claro, ele deve ter uma condição hierárquica para isso, e ele diz: olha, aquela nova filial nossa, ela seria muito bem administrada se o gestor dela fosse o meu mentorado, fulano de tal. E ele defende, não é? Na verdade, esse patrocínio é uma defesa de posições para o mentorado. Então, isso o mentor faz quando já chega a um alto nível de segurança que ele tem em relação ao mentorado. Essas funções que eu acabei de mostrar são funções que ajudam o indivíduo a crescer dentro da organização e a também crescer na sua própria carreira. Mas nós não podemos esquecer uma coisa: isso aqui não é uma máquina em que a gente regula, não é, e põe para funcionar. São pessoas, né? Mentor e mentorado. Então, entre pessoas há uma socialização, e dentro desse processo existe uma coisa chamada emoção. Então, o que nós vamos ver a partir de agora são as funções que chamamos de socioemocionais do mentoring.
elas têm a ver com a relação, com a qualidade da relação, tem a ver com como o mentor oferece mais segurança, ou melhor, como ele faz o mentorado sentir-se cada vez mais seguro, e como a relação entre eles pode evoluir. Vamos lá? A primeira dessas funções, e ela é básica para que o mentoring aconteça, é a função de aceitação. Aceitação, se eu pudesse substituir por outra palavra, eu colocaria acolhimento. O que significa isso? Significa que o verdadeiro mentor, ele é acolhedor. Ele recebe o seu mentorado, independente de quem seja o mentorado. Ele não tem preconceitos, ele não tem pré-julgamentos em relação ao mentorado. Então, o mentor, é como se eu poderia também simbolizar a aceitação por uma pessoa de braços abertos, né? Receber o outro. O mentor quer desenvolver gente. Então, isso aqui é uma função, digamos, até genérica. Não importa quem seja, o mentor quer ajudar aquele indivíduo a desenvolver-se. Essa é a função da aceitação. Tá? Agora, feito isso, começa o relacionamento, o mentor precisa passar a ouvir a questão do mentorado. O que é que ele traz? O que é que ele precisa? Como é que ele precisa crescer? E aí entra em ação uma segunda função que nós chamamos de escuta e aconselhamento. O mentor, sim, ele é um conselheiro. E para ser um conselheiro, ele não pode partir dos seus próprios pressupostos. Ele precisa ouvir qual a questão específica do seu mentorado. Por isso que ele precisa de escuta. Então, essa função é uma função mista. Escuta e aconselhamento. O mentor, quando escuta, ele escuta ativamente. Ele escuta reflexiva e profundamente. Ele quer ouvir o que o mentorado está a dizer. Ele quer ouvir o que o mentorado está a apresentar como questão, como problema, como dúvida, como meta. Mas, para isso, ele dedica uma atenção exclusiva. A pessoa mais importante, aliás, a coisa mais importante do mundo, no momento em que o mentorado está a falar com o mentor, é exatamente o conteúdo do que o mentorado está a falar. Então, o mentor escuta, ele escuta o que o mentorado diz e também intui o que o mentorado não diz. A partir daí, utilizando o seu conhecimento, sua experiência e a sua intuição, o mentor começa a fazer perguntas, começa a fazer afirmativas, de modo que ele vá construindo um processo de aconselhamento. É assim que se dá dentro do mentoring. Infelizmente, a escuta é uma das coisas que mais faltam nos dias de hoje, né, para as pessoas em geral, particularmente para os nossos líderes. Por isso que a escuta é um dos aspectos que nós mais trabalhamos quando vamos desenvolver líderes para que eles sejam líderes de mentores. Trabalhar a escuta. Se um liderado chega diante de um líder, o líder tem que parar tudo, tem que ouvir aquele liderado, tem que prestar atenção profunda e reflexivamente, porque só assim ele vai poder dar a resposta mais precisa que o liderado necessita. E vai poder aconselhar a partir daquilo que ele ouviu e intuiu do que o mentorado lhe disse. Então, essa é uma função muito interessante, né, porque é a base, eu diria que isso aqui é um pulmão, né, do processo de mentoring. Então, dentro desse espectro assim, de relacionamento, pode acontecer uma coisa muito interessante. Vejam bem, o mentor começa a observar o mentorado e o mentorado vai crescendo, vai se dedicando, esforçado, né? Respeitador do mentor, assíduo nos encontros, não é? Profundamente interessado em atingir o melhor, e começa a surgir no mentor uma espécie de admiração. E o mentor começa a pensar, que pessoa especial, não é? Puxa, eu gosto de ajudar pessoas em geral, porque ele tem aceitação. Mas esta pessoa é especial. Então, começa a se instalar no mentor uma coisa que nós chamamos de interesse autêntico, ou interesse legítimo, ou interesse genuíno. E isso gera o que nós chamamos de mentoring, a função de confirmação. Confirmação. O que é que significa, então? Significa que o mentor, além de ser uma pessoa que gosta muito de gente em geral, ele passa a ter uma admiração específica pela pessoa daquele mentorado. O que é muito interessante, que a confirmação do mentor pode ter uma correspondente, que é a confirmação do mentorado, ou seja, o mentorado também começa a admirar o mentor e começa a perceber esse interesse autêntico, legítimo, genuíno que o mentor tem nele, mentorado. E aí, nesse caso, quando acontece a confirmação mútua, essa relação se torna extremamente forte. O mentor querendo cada vez mais ajudar
o mentorado cada vez mais empenhando-se no alcance das suas metas. Não só para si agora, mas também para dar uma satisfação ao próprio mentor. É muito interessante esse processo. Eu já presenciei vários casos desses, você chega a emocionar-se realmente quando isso acontece. E a última das funções que eu quero apresentar para vocês dentro desse aspecto socioemocional é a abertura para o relacionamento. É preciso, para que o processo tenha um mínimo de sucesso, é preciso haver um mínimo de abertura. Pessoas fechadas não vão conseguir relacionar-se. Eu não quero dizer que mentor e mentorado obrigatoriamente vão se tornar os melhores amigos e amigos para sempre. Mas um mínimo de abertura, um espírito de coleguismo, um espírito de colaboração, podem tornar-se amigos não tão fortes, mas também vi casos muito interessantes de relacionamentos de mentoring que aconteceram por décadas e essas pessoas se tornaram fortíssimos amigos, amigos muito próximos, aquela amizade inesquecível. Então, quando eu falo de abertura para o relacionamento, nós podemos ter várias circunstâncias. Vejam bem, nós podemos ter uma pequena abertura, então é uma situação de colegas, vamos dizer que o mentor e mentorado, dentro de um programa oficial na organização, eles trabalharam junto durante 6 meses ou 12 meses. Ao fim desse período, eles se tornaram colegas. Não houve uma abertura suficiente para se tornassem amigos, confidentes, coisas assim. Mas isso pode acontecer. E pode acontecer uma abertura enorme, que faz com que as pessoas se tornem amigos, né, de uma amizade perene, de uma amizade infinita. Eu também já vi isso acontecer. Muito disso depende do que nós chamamos de vulnerabilidade. Vulnerabilidade pode ser uma palavra usada no sentido muito positivo. É você abrir-se para o outro. Você conta questões suas pessoais para o outro, né? Você revela, né, questões da sua vida. E no processo de mentoring, quando as pessoas vão se encaixando relacionalmente, né, a emoção positiva vai sendo gerada no relacionamento, há essa tendência, né, de parte a parte, de se tornar vulnerável, de eu me abrir para o outro, né? Contar das minhas fraquezas, né? E o outro também me permitir também de contar de coisas da minha vida, né? De fatos, né, mais pessoais. Então, o ponto de você contar alguns fracassos da vida, você contar questões familiares, isso realmente pode acontecer. Esse lado pessoal pode existir dentro do mentoring, mesmo dentro do ambiente organizacional. Okay? Isso favorece a união das pessoas e favorece todo o trabalho, inclusive em prol do mentorado e da organização. Finalmente, né, uma última função, né, que está fora do grupo das primeiras funções e das funções socioemocionais, que é a função de papel de modelo, servir de modelo. O que é isso? O mentor, inevitavelmente, ele é um exemplo para o mentorado. Esse exemplo pode acontecer em 2 sentidos. Ele pode ser um exemplo de conhecimento. Puxa, o meu mentor, ele sabe tudo dessa área. Que bom que eu tenho como mentor. Maravilha. Ok. Então, ele, digamos assim, é um exemplo técnico. Mas eu também posso, como mentorado, olhar para o meu mentor e dizer assim, além dele conhecer muito do tema, ele é uma grande pessoa. Ele tem uma atitude extremamente positiva em relação à vida. Ele é bastante respeitador das pessoas. Ele é ético. Então, eu passo a ter uma admiração por um outro lado, né? Pelo lado atitudinal e comportamental do meu mentor. Tudo isso é exemplo que se dá. Né? Para os líderes, então, isso é fantástico. Né? Todo líder é exemplo para a equipe. Né? A equipe tende, inclusive, a copiar o líder. Se o líder é positivo, né? Se ele é um líder de grande conhecimento e tem uma atitude positiva diante das pessoas, há uma tendência que se espalhe, porque os liderados eles passam a assumir também esse tipo de atitude. Então, essa é a função de modelo. Não confundam, porque muita gente pensa que ser modelo já é ser mentor. Tá? Ser modelo não quer dizer necessariamente ser mentor, porque é necessário um relacionamento. Então, todo mentor serve de modelo para o mentorado. Mas nem todo modelo, sendo apenas modelo, vai ser mentor. Okay? Essas funções que ajudam o indivíduo dentro da organização e na sua carreira, nós chamamos de funções instrumentais. Também se chamam de vocacionais ou funções de carreira. Essas funções envolvem o relacionamento e a maneira, né, como o mentor se comporta no aconselhamento perante o mentorado, nós chamamos de funções socioemocionais. E, por fim, que é a função de modelo que eu acabei de apresentar para vocês. O que nós vamos ver agora é como aplicar isso dentro das organizações. Vamos lá? Como é que eu aplico o mentoring nas organizações? Vou mostrar algumas maneiras. E uma delas eu vou detalhar para vocês.
A primeira delas é formar mentores. Começar a implantar mentoring nas organizações através da formação de mentores. Então, eu identifico, né, indivíduos que têm conhecimento, querem passar esse conhecimento e entendo que a passagem desse conhecimento, a transmissão desse conhecimento vai ser muito útil para a organização. Então, eu treino essas pessoas para serem mentores. E paro por aí. E fico a esperar que esses mentores encontrem pessoas para serem mentoradas ou que pessoas vão buscá-los, né, para servirem de mentores. Isso é muito bom, isso já dá um resultado interessante para a organização, só tem um problema. É porque você não tem controle sobre esse processo. Você não vai conseguir medir resultados. Tá bom? Então, daqui a pouco eu falo de um outro processo que vai ser mais aperfeiçoado. Uma outra maneira de aplicar mentoring nas organizações é implantar um programa de desenvolvimento de líderes mentores. Eu já falei um pouco sobre isso. Então, você faz um treinamento, uma capacitação dos líderes em relação ao mentoring, põe os líderes para trabalharem como mentores e começa a avaliar como está sendo a evolução deles como mentores. Então, quando você vê um líder assumindo o papel de mentor, você vê o comportamento inteiramente diferenciado da equipe desse líder. Porque a equipe que luta por desenvolver-se, porque é influenciada e é incentivada a isso pelo seu líder, você vê uma equipe mais harmônica, você vê uma equipe que sabe trabalhar em conjunto. Então, o mentor, o líder mentor, é um líder que ele pode exercer poder quando necessário, mas o poder não é prioritário para ele. O prioritário é desenvolver a sua equipe. Okay? E os resultados são extraordinários. Bom, a maneira mais comum que existe nas organizações de se implantar o mentoring é através do chamado Programa de Mentoring Organizacional. Eu vou mostrar para vocês a maneira como eu faço isso. Pode haver maneiras das mais diversas, mas o passo a passo do que eu faço dentro das organizações está aqui adiante. E aqui estão os passos. Primeiro deles, definição dos objetivos organizacionais. O que significa isso? Não adianta eu fazer um programa de mentoring só porque o meu concorrente está fazendo. Não adianta fazer porque mentoring é uma coisa maravilhosa, é humanista. Não adianta fazer por conta da emoção disso aí. Você tem que fazer um programa de mentoring vinculado à estratégia organizacional. Então, tem que definir objetivos que tenham vínculo com essa estratégia. A minha organização tem muita gente que está perto da reforma, está perto de se aposentar. Então, se essas pessoas forem embora já, vai faltar o conhecimento delas aqui dentro. Muito bem. Então, nosso objetivo é transmitir o conhecimento tácito dessas pessoas que estão perto do momento da reforma. Muito bem, então vamos fazer um programa para isso. Justifica-se plenamente. Fica mais fácil você vender internamente, né, para suas lideranças maiores na organização, um programa que está encaixado no objetivo, né, da estratégia, melhor dizendo, organizacional. Eu tenho muito problema, vamos dizer que eu esteja conversando com o RH. Então, o RH me diz, eu tenho muito problema com o nosso programa de trainee. Os trainees entram, não se adaptam, há um problema, vários deles saem. Então temos aí uma grande oportunidade para fazer um programa de mentoring. Vamos pegar pessoas experientes para serem mentores desses trainees. Eles vão fazer uma mais rápida e com uma mais rápida adaptação desses trainees, uma adaptação com muito mais qualidade. E você vai ver que vai cair o número de trainees que desistem da organização. É preciso definir objetivos organizacionais. Ok? Segundo, temos que planejar o programa como um todo. Que tamanho tem isso? Quantos mentores vamos ter? Quantos mentorados vamos ter? Esse programa vai ser todo presencial? Vai haver necessidade de fazer atividades à distância? Os mentores e mentorados estão geograficamente próximos ou não? Que tipo de comunicação nós vamos utilizar para transmitir, né, os comandos do programa para mentores e mentorados e para a organização como um todo? Como é que nós vamos avaliar esse programa? Então, há vários tópicos que nós colocamos dentro de um grande planejamento. Em seguida, nós fazemos a seleção do que chamamos de supervisores de relacionamento. O que é isso? Supervisor de relacionamento é o indivíduo que vai ajudar o par mentor e mentorado a fazer o seu trabalho. Ajudar em que sentido? Periodicamente, um supervisor de relacionamento conversa com o mentor, conversa com o mentorado de cada par. E procura saber como é que está andando o relacionamento e como é que está andando o progresso do mentorado em relação às suas metas. Porque a organização está investindo nisso. A organização quer que o mentorado atinja as metas, que obviamente vão favorecer a organização. Então, os supervisores, eles são, digamos assim,
pessoas que são preparadas para acompanhar os pares mentor e mentorado para terem mais sucesso. Né? Então, nós capacitamos essas pessoas, ensinamos o que é mentor, ensinamos como acompanhar os pares de mentor e mentorado. Seleção de mentores e mentorados. Quem é que vai ser mentor? Que conhecimento nós queremos? Quem são as pessoas que detêm esse conhecimento? Quantas temos? Quantos mentorados temos? Quantos mentores precisamos? Esses mentorados, vamos convidá-los? Mentores, vamos convidá-los? Vamos explicar para eles o que é que significa um programa de mentoring? Eles são, por enquanto, apenas mentores e mentorados em potencial. Então, vamos fazer um convite, vamos explicar para eles. Quem aceitar, e eu, na minha opinião, tudo isso tem que ser voluntário, você não deve obrigar mentor. Aliás, não deve obrigar um colaborador a ser mentor, nem a ser mentorado. Então, quando você faz isso, você os convida e quem aceita, você coloca no processo de capacitação. Então, você tem treinamento para mentores e treinamento para mentorados. Ok? Mentores aprendendo a serem mentores e mentorados aprendendo a usufruir o melhor do processo de mentoring junto aos seus mentores. Feito isso, nós formamos os pares. Poderíamos deixar isso ser espontâneo, ou seja, os mentores e mentorados se escolherem entre si. Mas em alguns casos isso pode ter uma complexidade grande e uma possibilidade de fracasso grande. Então, nós temos técnicas que fazem a junção, a formação desses pares, mentor e mentorado, de modo que a gente reduza o máximo possível a possibilidade de um par dar errado. Nós não temos a mágica divina de fazer um par dar certo, porque não há nada no mundo que garanta que duas pessoas deem certo. Mas há uma série de técnicas que nós utilizamos que podem nos aproximar do melhor resultado possível. Bom, feito isso, estamos já com os pares, vamos começar os relacionamentos. Então, temos aqui o desenvolvimento dos relacionamentos mentor e mentorado. Podem ser 6 meses, 8 meses, 12 meses, 18 meses, isso depende do que a organização estabelecer no planejamento do programa. Porém, não deve ser jamais menos do que 6 meses, ok? Porque é um tempo mínimo para o desenvolvimento de alguma coisa dentro de um processo organizacional. Por fim, nós temos a avaliação. Não quer dizer que a avaliação só vem ao final, não. Porque nós começamos a avaliar o processo de mentoring a partir do primeiro mês de relacionamento. Então, já vai o supervisor de relacionamento, chegar junto da dupla, individualmente ele pergunta ao mentor e ao mentorado como é que está o relacionamento, como é que está o progresso do mentorado. Lá no meio do processo, né, na metade do prazo, nós já aplicamos já um processo de avaliação já mais quantitativo e qualitativo. E no fim do processo também fazemos uma outra avaliação qualitativa e quantitativa. Tá? E aí você vê o que é que funcionou para o mentorado, o que é que foi bom para o mentor, como é que foi a atuação do mentorado, como é que foi a atuação do mentor, e quais os resultados que esse processo gerou para a organização. Eu vou dar para vocês agora um exemplo de um programa, né, que eu tive a felicidade, né, de implantar no Tribunal de Justiça de Pernambuco, né, que é um estado aqui do Brasil. O tribunal resolveu implantar um programa para novos juízes. Na expressão lá do tribunal, eles chamam juízes vitalicianos, que estão em processo de vitaliciamento. Então, resolveu-se fazer um programa, né, para 32 mentorados, e esses mentorados eram juízes novos, de uma idade muito baixa, né? Então, pessoas, na sua grande maioria, principiantes, né, na atividade judicante. Então, nós convocamos mentores que têm, no mínimo, 8 anos de experiência, né, como magistrado, como juízes. Né? Nós tivemos aqui um mentor a mais do que o mentorado, porque o número de mentores, uma a mais do que o número de mentorados, porque um mentor teve que se ausentar e nós tínhamos um mentor de reserva, por isso que trabalhamos com 33 mentores. Neste processo, nós utilizamos 12 meses de relacionamento. Aqui vocês têm fotos do primeiro dia do encontro, né? Nós fomos apresentar o que era o programa, já fomos começar o treinamento com eles. Aqui a representante da área de RH apresentando o programa. Aqui já estão, não é? Os magistrados, aqui estão misturados aí, mentores e mentorados. Um ano depois, nós nos reunimos para apresentar os resultados fabulosos desse programa. E vocês veem que aí já estamos mais à vontade, né? Não tão formais. Fizemos um belo encontro em que eu apresentei quantitativa e qualitativamente o resultado desse processo, né, desse programa. Vejam aí que estão todos reunidos, mentores, mentorados, supervisores de relacionamento. Apresentamos um vídeo sobre o programa, feito de depoimentos, né, dos mentores e dos mentorados. Houve uma entrega de diploma de agradecimento, né, a mentores e a mentorados. O que eu gostaria, neste momento, de apresentar para vocês
São alguns depoimentos espontâneos que apareceram nas avaliações. Primeiramente, depoimentos de mentores. Vejamos. A oportunidade de trocar, transmitir e receber experiências renova a motivação vocacional e mantém a sintonia com novas perspectivas da carreira, anseios e desafios. Trata-se de verdadeiro processo de energização. Aquilo que eu já falei para vocês, o mentor termina por se estimular no processo. Ele vê o mentorado, jovem, ele se lembra do que aconteceu quando ele começou, né? Então ele começa a se reenergizar. Eles revelam com essas próprias palavras. Esse próximo aqui é um depoimento de uma magistrada que já tem 20 anos de experiência no tribunal. Olhem só o que ela diz. O relacionamento com mentorados oxigenou minha vida profissional na medida em que a empolgação e o dinamismo dos mentorados me contagiaram. Confesso sem demagogia que a melhor, mais rica experiência que já vivenciei até a presente data na magistratura foi o programa de mentoria. É fantástico, né? Você ouvir isso do magistrado, né? Então, o valor que foi dado ao programa de mentoria. Mais um depoimento de mentores. Mesmo com a distância física, veja que o mentoring pode acontecer à distância, mantivemos contatos frequentes por telefone. Alguns pares fazem pelos recursos da internet. Estabeleceu-se um vínculo de confiança e sempre trocamos ideias e experiências acerca de todos os assuntos relacionados à carreira. Mais um. Tivemos uma forte empatia. E toda vez que conversamos, tenho a impressão de que nos conhecemos há tempo. Sinto muito carinho pelo meu mentorado. Torço por seu sucesso e vibro com suas conquistas. Olhe aqui aquela função de confirmação presente. Ou seja, gerou-se uma admiração, uma vontade, um interesse genuíno, legítimo, de ajudar especificamente aquela pessoa do mentorado. Agora vamos ver depoimentos de mentorados. O contato com o mentor experiente me proporcionou lidar melhor com a equipe de trabalho, tirar dúvidas sobre como proceder internamente e nas questões administrativas, ter maior conhecimento do funcionamento interno da máquina do judiciário. Sem as reuniões com o mentor, tenho certeza que o caminho teria sido muito mais árduo. A valorização do processo de mentoria. Destaco o exemplo de um profissional que está inteiramente disponível a ajudar e demonstrou em todos os contatos comprometimento com o projeto, mas ainda com o meu crescimento profissional, demonstrou estar torcendo por isso. É a percepção que o mentorado tem do interesse autêntico do seu mentor por ele. A percepção da confirmação. Mais mentorados. Traz muito mais segurança emocional saber que você tem um suporte, um mentor, que está do seu lado, disposto a ajudar na realização de sua função. Sem dúvida, a experiência dos mentores me ajudou a desenvolver um amadurecimento no exercício da magistratura e diminuir a insegurança diante de situações complexas. Olha a questão da segurança, né? Os dois falam disso. Como o mentor promove mais segurança, né, para o mentorado. Estar dando os primeiros passos ao lado de pessoas como mentor foi uma experiência ímpar. E vou mostrar só mais uma, né, só mais um depoimento de mentorado, mas esse sintetiza tudo o que nós desejávamos com esse programa. Olhem só. Percebo que amadureci profissionalmente cerca de 5 anos, embora só tenha passado um ano. Era tudo o que nós queríamos, ou seja, promover uma mais rápida adaptação dos novos juízes, né, à sua função judicante e ao ambiente do tribunal. Então, isso é uma coisa fantástica, né? Você perceber que como o processo todo foi útil a profissionais tão importantes, né, no nosso processo, para a nossa sociedade. Há um grande benefício social, inclusive, destacado pelo próprio tribunal nesse programa, né, porque a produtividade cresceu tanto dessa equipe de mentorados que eles superaram todos os recordes lá de produtividade do tribunal. Isso é um fator positivo para a sociedade. Bem, quem quiser assistir a um vídeo com depoimentos, né, nesse programa, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Basta procurar no YouTube. Vocês, na busca do YouTube, vocês colocam Programa Mentoria JPE. Tá? Aí vai aparecer esse vídeo. São 12 a 13 minutos e depoimentos muito interessantes, bastante interessantes. Muito bem. Vamos chegando ao fim da nossa apresentação, mas eu queria, antes de mais nada, eu gostaria de deixar com vocês algumas informações para quem quiser se aprofundar neste assunto. Bom, no meu site, www.erlich.com.br, vocês têm 2 campos que podem fornecer informações muito interessantes. O blog, toda semana tem um artigo novo, sobre diversos aspectos do mentoring. E esta área, Espaço do Conhecimento, tem matérias de fontes diversas,
Inclusive, quem quiser se aprofundar academicamente, nesse espaço do conhecimento, você tem dezenas de trabalhos acadêmicos. Também aconselho vivamente vocês lerem este e-book. Ele é pequeno, você lê em pouco tempo, e ele tem a essência do que eu expliquei para vocês. O poder do mentoring nas organizações. No mesmo site, erlich.com.br, você tem como baixar. Logo na primeira página, aparecendo o site, abrindo o site, vocês têm como baixar, como fazer o download deste e-book. Assim como fazer o download deste artigo, que fala da diferença entre mentoring e coaching. Esse é um artigo da revista Coaching Brasil. Aconselho quem puder fazer a assinatura dessa revista. É uma revista completamente online, você faz um download mensalmente da revista. E é muito interessante, fala de coaching, mas muitos elementos que são do coaching podem ser utilizados no mentoring também. Tá? Então, há um artigo nosso lá, você também pode fazer um download gratuito. Ok? E, por fim, eu quero colocar-me à disposição de vocês. Se tem dúvida, pode passar um e-mail para mim. Podem também aprender mais um pouco consultando o canal Erlich do YouTube. Vocês têm aí o Facebook, o Instagram, o canal Erlich do YouTube e o LinkedIn. Particularmente falando, o canal Erlich tem vários vídeos que tratam mais aprofundadamente de vários aspectos que eu coloquei aqui para vocês. Então, eu quero agradecer o tempo, né, de vocês por estarem me ouvindo. Espero ter sido útil. Continuo, repetindo, à disposição de vocês, depois deste evento, para tirar dúvidas. Podem entrar em contato quando quiserem. Né? E quero, mais uma vez, agradecer aos organizadores, à coletividade, à organizadora do evento, por essa oportunidade de disseminar mais conhecimento com vocês. Tá bem? Então, um abraço, muito obrigado e até a próxima oportunidade.